na inteligência e os empregos jovens são um pouco orgulhar de toda a história. É sempre possível fazer mais e melhor. No dia 25 de abril de 74, Portugal liberta-se de uma prolongada ditadura, castradora dos mais elementares direitos de cidadania. Era o início de um processo que nos levaria à verdadeira democracia que hoje conhecemos. A 6 de maio desse mesmo ano, Francisco Sá Carneiro, Pinto Balsemão e Magalhães Mota anunciam ao país a criação do PPD, o Partido Popular Democrático. 35 mil pessoas, com verdadeiro entusiasmo, reuniram-se no comício do Partido Popular Democrático no Palácio. Desde cedo se notou a grande força que o então PPD detinha junto dos jovens. E cerca de um mês depois, nascia a ideia de um corpo juvenil organizado disposto ao combate político a bem da juventude portuguesa. São a voz das bases. Foi esse núcleo de juventude que deu origem à JST. A JST teve 9 presidentes. Os seus princípios e valores são semelhantes, mas as épocas de exercício de mandato foram bem distintas, influenciando não só o desempenho do poder, como as bandeiras políticas mais importantes. António Lacerda é formalmente o primeiro presidente da JST. Filiou-se em 1974, motivado pela figura de Sá Carneiro. Viveu intensamente o 28 de setembro, o 11 de março, o cerco à Constituinte, a censura, as perseguições e outros momentos marcantes. No seu tempo, as principais atividades da JST eram a formação política e cívica dos jovens, bem como as lutas pela democracia, pelas liberdades e pelo Estado de Direito. Pedro Pinto é um dos símbolos da independência da JST face ao PST. Enfrentou a ira do partido quando votou favoravelmente a proposta de despenalização do aborto contra a indicação da bancada social-democrata. O seu mandato ficou marcado por essas lutas de afirmação, em que a identidade e a autonomia da instituição saíram reforçadas. E a maior organização de juventude em todo o mundo democrático. O seu projeto político para a juventude portuguesa, o PPJP, mobiliza a estrutura num fortíssimo movimento de reflexão. O PPJP é ainda hoje lembrado como a confirmação da JST enquanto estrutura preparada para pensar Portugal. O seu tempo foi também marcado pela Guerra do Afeganistão. Com a vida política portuguesa a caminho da estabilidade, a JST vira a opinião pública para os problemas da paz e dos direitos humanos no mundo. Nós costumamos dizer na JSD que há uma dualidade entre curtir o presente e construir o futuro. Carlos Coelho é o presidente da exigência e da qualificação. Estará para sempre ligado à formação de jovens quadros políticos e ao rigor no desempenho de qualquer tarefa. É esse o legado dos seus mandatos às gerações vindouras. Isto é que desde 1974 a JST vem lutando nas escolas pela reforma democrática do ensino. Sendo a JST, reconhecidamente, a organização política que mais aposta em formação no nosso país. Nos mandatos de Carlos Coelho, houve um intenso trabalho em 3 áreas que marcaram uma época: toxicodependência, ambiente e cidadania jovem. Exemplo disso é a Lei do Associativismo Estudantil, um diploma inédito que lançou as bases para os anos seguintes. Carlos Coelho mantém a JST envolvida nas relações internacionais. Cabo Verde e da Guiné-Bissau estreitar as mãos para um futuro de compreensão entre os povos, particularmente entre os povos que falam a mesma língua. Como são exemplo a oposição ao cemitério nuclear em Espanha e os massacres da Praça de Tiananmen. Desafiar a modernidade e inovar a social-democracia. Muito obrigado. 20 milhões de desempregados em toda a comunidade europeia. Jovens. Pedro Passos Coelho teve a mais longa liderança na JST e os seus mandatos acompanharam a presença do PST no poder, com as dificuldades de afirmação que essa responsabilidade naturalmente implica. Para reconhecer que se fizeram erros. Perdemos 2 anos a discutir propinas e a não fazer reforma do ensino superior. Ao elevar a organização a níveis nunca antes vistos de popularidade, Pedro Passos Coelho ajudou a pintar Portugal de laranja. O seu tempo foi marcado
pelo fervilhar da União Europeia. Mercado único, União Económica e Monetária, Ato Único Europeu, Espaço Schengen eram expressões do dia-a-dia. Estas realidades transformaram Portugal e a vida dos portugueses. Dissesse que não No final dos seus mandatos, a JST teve de conciliar o apoio ao governo com a defesa dos estudantes. A nossa relação com o PSD faz todos os dias se conseguirmos afirmar a nossa própria linha de intervenção. A gestão dos dossiês, propinas e prova geral de acesso nem sempre foi fácil, provocando tensões entre a JST e o partido. Hoje, os portugueses, em particular os jovens, vivem na dupla circunstância de se assistir a uma profundíssima crise social e uma falência da organização do Estado. A chegada de Jorge Moreira da Silva à liderança da JST surge num período de efetiva estabilidade institucional no governo, na presidência da República e na chefia do PSD. De facto, António Guterres acabara de se tornar primeiro-ministro, ficando 6 anos no poder, Jorge Sampaio inicia 10 anos de funções em Belém e Marcelo Rebelo de Sousa abraça a liderança social-democrata por 3 anos. Foram tempos em que a JST teve espaço para trabalhar, sem reviravoltas, no funcionamento das instituições. Mas foi também tempo de reconquistar a confiança de uma juventude desavinda com os anos finais da governação social-democrata. Que há gente a mais a pagar impostos a menos, em particular aqueles que são patrões. Moreira da Silva é também o presidente que reaviva as bandeiras do emprego, da educação, da droga e da segurança social. E é aquele que tem que lutar pela manutenção da representatividade da JST no seio do PST, em risco devido a uma revisão estatutária. Pedro Duarte é o presidente que transporta a JST para o mediatismo moderno. Nos seus mandatos, a JST ocupa espaço noticioso e suplanta largamente a visibilidade das restantes Jotas. Mas nós apresentamos propostas e ideias sobre educação sexual, sobre apoio à maternidade e à paternidade, sobre o acesso dos jovens à habitação. A preocupação com a imagem notou-se, por exemplo, no uso das novas tecnologias. A JST foi a primeira organização política de juventude a ter um site, polémico na altura, e a transmitir online o seu Congresso Nacional. Políticas modernas, políticas adequadas aos O tempo de Pedro Duarte divide-se em oposição e poder. Em ambos os casos, consegue continuar a elevar a irreverência a altos patamares. A prevenção de riscos, prostituição, toxicodependências e educação sexual foi prioridade no mandato, a par do trabalho político nos campos do associativismo e educação. Eu tenho muito orgulho em liderar uma estrutura de gente que sabe pensar pela sua cabeça e sabe o que quer para o partido e para o país. Jorge Nuno Sá fez quase todo o seu mandato num quadro de poder, convivendo com os governos de Durão Barroso e de Santana Lopes. Trocaria primeiras páginas dos jornais por problemas resolvidos. Foram tempos em que o natural inconformismo da JST teve de esgrimir forças com o seu sentido de responsabilidade e solidariedade para com o partido. Coerente e crítica quando teve que ser, mas solidária na ação, interventiva e quis resolver problemas de jovens portugueses. A JST teve um grupo de deputados que chegou a ser mais numeroso que toda a oposição à esquerda do PS, o que permitiu muita capacidade de intervenção. A Jota esteve no centro das decisões sobre a juventude. Educação e ensino superior foram as áreas de atuação por excelência, nunca esquecendo as campanhas da prevenção de riscos e a profunda reflexão sobre o sistema político. Jorge Nuno Sá é também o presidente do fim do serviço militar obrigatório, um combate de sempre da JST. O seu exercício fica também ligado ao novo conceito de Universidade de Verão, um evento anual de formação de quadros que se tornou num ícone da rentrée política em Portugal. É que os problemas são para ser resolvidos e quando existem é deitar mãos à obra, é trabalhar, é esforçar-se, porque o sucesso só vem depois de muito trabalho. Obrigado, Fundão. Daniel Fangueiro foi o líder que orientou a JST num dos momentos mais emblemáticos e históricos do Partido Social Democrata, a eleição presidencial de Aníbal Cavaco Silva. Na sua campanha, muito se fez sentir a mobilização da juventude portuguesa. Que iremos dar
uma grande vitória a este partido a nível nacional, onde quer que seja. Pode, aliás, dizer-se que a intervenção política da JST durante este mandato se viu fortemente condicionada pelo calendário eleitoral, tendo os social-democratas vencido sucessivamente presidenciais, regionais e autárquicas. Nestas últimas, a JST voltou a conseguir um extraordinário número de eleitos locais, premiando o trabalho dos seus quadros. Sem deputados, durante a quase totalidade do seu mandato, Daniel Fangueiro conseguiu ainda assim uma boa dinâmica com o grupo parlamentar do PST, permitindo-lhe produzir trabalho político em áreas tradicionais como a lei do associativismo jovem. Formação política, combate à abstenção, ensino superior e relações internacionais completam o rol das suas preocupações. Neste último campo, obteve-se pela primeira vez a presidência do European Democratic Students. E eu quero uma JST determinada, com esta garra, com esta força, com esta... Os dois mandatos de Pedro Rodrigues decorrem durante os governos de José Sócrates. Caros amigos e caros companheiros, hoje é dia de invocar Sá Carneiro. Trabalhando com 4 presidentes do PST, a JST de Pedro Rodrigues não foi só um referencial de estabilidade, mas também de irreverência. Na memória ficam iniciativas como a do Pinócrates e Vamos Correr com o Sócrates, que aliaram um aguçado ataque político a um forte mediatismo que a Jota soube recuperar para si. A nossa geração tem que dizer basta a uma lei laboral. Os temas do arrendamento jovem e do desemprego foram elevados à categoria de bandeiras prioritárias. Pedro Rodrigues encetou um combate ao afastamento dos jovens da política. Com esse objetivo, nasce a formação Sub-18, também com muito sucesso mediático, e os 2 follow-ups da Universidade de Verão, a Universidade Europa e a Universidade do Poder Local. Pedro Rodrigues é também o responsável por colocar na agenda política o tema da justiça intergeracional. Finalmente, é com este líder que a JST lança as primeiras publicações sobre a sua história. O Tempo dos Líderes e Histórias da JST. Estes foram os 9 antigos presidentes da JST. Liberdade, democracia, identidade, formação, autonomia, mediatismo e mobilização são palavras-chave que podemos associar aos seus mandatos. Para trás, ficam 38 anos a puxar pela juventude portuguesa. Saibamos honrá-los com outros tantos a fazer mais e melhor pelos jovens do nosso país.